Cadê? Gravando. Então é o terceiro brainstorm, se eu não me engano. O terceiro. Terceiro já? É. Teve o que a gente chamou de 0. 0 menos 1, 2, 4. 1, 2, 3, acho que é o 3, é por aí. Oficialmente é o 3. Fiquei na dúvida agora também, se é o terceiro. E parece que já teve um vídeo deles aí que um dos episódios aí que já teve mais de 80 visualizações. Daqui um dia a gente chega no Boia, competindo com os caras, já tá ganhando dele, né? O podcast menos visto do mundo. Menos visto do mundo. A gente vai deixar eles na Kombi aí. Já desmancamos ele. Beleza. Então, qual é o papo agora? Qual é o tema de hoje? Surf, yoga, rock and roll. É isso aí. Egotismo. O tema hoje é aquela... Sem botar o egotismo lá. Sem cair para o lado do egotismo, né? Pensando no que é que o surf pode te dar, né? E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que falar das nossas experiências, né? Pior não vai ter pra onde correr. Vai ter que ter um egotismo, uma gota de egotismo, mas... Quem quer começar aí falando? Mas eu acho também que esse lance aí da gente botar de repente, a gente definir rapidinho o que é uma sadhana, né? Pro lance do yoga aí, a gente colocar isso e começar a falar já com isso meio que em mente, né? Perfeito. Pode ser uma boa. Porque o público leigo falar sadhana não vai entender nada, né? Sadhana é uma palavra sânscrita que está associada a um vocabulário da arqueria, né? Não sei se você já viu. Sadhana está associado à arqueria. É acertar no alvo, né? E assim, trazendo objetivamente para a espiritualidade, sadhana seria o caminho espiritual, a prática espiritual, a disciplina espiritual, algo que você faz no intuito da autorrealização, né? Do conhecimento, do autoconhecimento, destruir a sua ignorância. E aí, dentro disso, pensando em yoga, sadhana seria a disciplina para qualificar a sua mente, mas, ao mesmo tempo, também o próprio estudo disciplinado, né? O próprio acesso, escutar os textos, né, do seu professor, escutar a tradição, é uma sadhana também, né? Então, dentro das disciplinas, você pode ter um monte de possibilidades, né? Por exemplo, surfar. A gente tem as técnicas do yoga, por exemplo, a meditação, usar as asanas, os pranayamas, tudo isso com o intuito de qualificar a sua mente para o conhecimento. Então, fazendo esse link, você pode, por exemplo, a natação pode ser um sadhana para você, porque eu não sei se vocês já fizeram natação, mas assim, uma das coisas mais próximas da sensação de meditação depois do surf é a natação. Você faz um treino de natação ali, nadando continuamente. Isso é a minha experiência. Termina ali o treino, é como se você tivesse feito uma prática de yoga ali, sua mente está relaxada, você está tranquilo, você está pronto para meditar ali, prontinho para escutar uma aula de Vedanta ali. Cara, você falou uma coisa que eu sempre pensei. Eu, de vez em quando, até parei, mas nadava ali na Bahia, né? Ali na Bahia, ali entrando para o lado da Vitória. E não sei se é o ritmo da respiração que você faz que causa esse efeito, mas eu já tive essa reflexão também. Porra!
A natação parece muito ao lugar que você chega, né? Isso. É um treino contínuo, você está fazendo um pranayama, né? Você está lá fazendo retenções ali para botar a cara na água, né? É um pranayama em movimento ali. Então, rola esse processo de um ritmo constante que vai atuar na sua mente. E não sei se acontece isso com você, mas quando eu nado, eu não fico como na meditação, que eu não penso, que eu não estou procurando pensar em nada. Mas, assim, depende, né, da atitude, mas você pode ficar focado na precisão dos movimentos, na abraçada, na coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora que você está fazendo aquilo ali, conectado com aquilo ali, mas aí começa a pensar na vida, né? Só que pensar numa vida de uma perspectiva diferente, né? Você olha para algum problema que você tem, relativizando ele, que é o que acontece quando eu estou lá no outside, parado, quando não está no crowd. E você para ali, fica olhando o horizonte, vendo o céu, vendo as ondulações, esperando a onda certa passar. É uma catarse de pensamentos ali, né? Acho que o surf tem mais isso do que, no caso, na natação. Porque tem esse momento que você não está fazendo nada, está esperando, né? Enquanto você espera, se você estiver sozinho, né, um surf solitário, acontece muito isso, assim, de você ficar pensando na vida, várias coisas, refletindo mesmo. Não sei se é assim para vocês também. Para mim é também, velho. Para mim tem esse viés aí do pensar. Na natação, acho que acontece, talvez porque eu nadar uma ação mais solitária, vamos dizer assim, individual do que o surf, geralmente, que eu faço. Então, geralmente, a natação fica mais claro. Esse lance ali, meio como se fosse japa, né? Que o pensamento vem, varará, você pensa, ele vai. Daqui a pouco, você não escolhe, a porra vem de novo, tal. Então, eu sinto assim, no surf, quando eu surfo sozinho, acontece muito, mas tem sido difícil eu surfar sozinho. E eu acho que tem outras coisas envolvidas no surf, que é aquela coisa de disputa ali, de onda, etc., no momento que exige uma outra atitude, né? Mas não deixa de ser uma disciplina, pelo menos para mim, né? Porque eu enxergo todo o meu comportamento, velho, ali na disputa, o ego, o dia que você vai achando que você vai quebrar e que você, meu irmão, não consegue ficar em pé na prancha, que você se sente e tal, eu falo, porra, aí você vê que você não tá no controle da situação, né, velho? Você entrega, fala, porra, tem dia que você tá, sei lá, sem perspectiva e a coisa acontece de uma outra forma. E aí dá essa sensação que você não tem o controle ali, né? Você chega nesse ponto ali muitas vezes. Eu demorei um pouco para chegar nisso. Eu ficava muito puto quando eu não estava bem. Ficava aquela coisa de lamentar na água, tal. E aí eu fui, né, me ligando assim, tal. Demorou um pouquinho. Então, como isso foi uma reflexão que eu fiz assim, um caminho aí de mais anos de surf, né? É isso mesmo. A gente pode dizer que a experiência, a sua sessão de surf, ela é um laboratório, né? E você, você pode ver a sua sombra, ou você pode ver virtudes também ali, né? Coisas que você tem para trabalhar. Eu penso muito nisso assim no surf, e ele pode ser, né, pensando o que é que o surf pode te dar, né? Então, assim, antes do yoga, o surf para mim era tipo uma catarse naquela coisa assim, eu queria bater no mundo, né? Eu queria aquela coisa meio da rebeldia, da insatisfação, de não se sentir acolhido no mundo, né? Eu tinha muito isso, então você gastava essa energia no surf, você batia você queria dar batida na onda, né? Fazia manobra, jogava e de alguma forma você colocava essa energia para fora através do surf. E você saía do surf de alma lavada, né? Aquela coisa mais tranquilo, já podendo enfrentar as coisas do cotidiano com, com menos raiva, né? Eu falo de mim porque eu tinha essa raiva dentro de mim, assim.
desde pequeno eu tinha uma coisa que não, talvez eu nem as pessoas nem vissem, mas eu tinha aquela coisa assim de eu tenho uma raiva do mundo e não sei para onde é que eu vou botar essa raiva. Não sei como eu vou fazer para isso. E não queria, né, fazer mal a ninguém, então o surf acabava sendo uma válvula de escape para essa raiva. E depois isso foi passando, né? Sei lá, e vai ganhando outros aspectos também, não só de catarse, mas enfim, tem várias possibilidades. Diga aí. Tem umas, não sei se vocês estão me escutando aí. Eu tô. Porque a minha internet está assim, em cada minuto ela cai umas 3 vezes, mas eu estou conseguindo acompanhar ainda aí o raciocínio de vocês. E com esse tema que você lançou, eu fui muito tirar alguma coisa desses livros que eu ando lendo agora. Eu ando muito interessado em psicologia, eu estou começando a estudar, e eu fui mais para esse aspecto psicológico. Então, eu tirei 3 ou 4 citações aqui de alguns livros que eu vou soltando aqui aos poucos. Mas um dos aspectos ligados ao surf, que vocês vão concordar comigo aí facilmente, é que acho que todo surfista cria uma relação de afeto, uma relação de proximidade com o lugar onde ele surfa. Não sei se vocês... Eu, pelo menos, em todas as praias onde eu surfei muito tempo, a Terceira Ponte, o Barravento, Ondina, Prainha, Praia da Onda, eu criei uma relação ali. Até hoje eu volto lá, depois de anos, eu volto, sento naquelas praias ali. Fico ali, é uma sensação muito boa de... É como se dissesse assim, eu pertenço a esse lugar aqui também. Com certeza. Né? A gente cria uma relação de proximidade, uma relação afetiva com os lugares onde a gente surfa. E isso é muito importante, segundo esse livro aqui que eu tenho falado muito nesse livro aqui, não sei se dá para ver. É A Última Criança na Natureza. Ele diz que essa sensação de conexão... Quem é o autor, Luciano? Quem é o autor do livro? Richard Louv. Não sei se a pronúncia do sobrenome está ok aí, mas é Richard Louv. É interessante o livro. Psicólogo? Ele fala L-O-U-V. Ele fala muito a síndrome de déficit de natureza. Então, ele diz que essa conexão com o lugar é uma das coisas... A falta de conexão com o lugar é uma das coisas que pode levar uma pessoa à sensação de despertencimento, à sensação de falta de significado na vida. Então, só por aí, o ato de surfar, ele já lhe previne com relação a isso aí, porque ele cria uma relação de pertencimento e de significado. Eu achei isso super interessante. Eu nunca parei para pensar nisso. Pô, mas para mim velho, porque você falou aí, deu até saudade, porque o surf é uma coisa que se você não está surfando, você está com saudade, né? Isso, é o que a gente está sentindo agora, né? Tudo. Saudade ali e aí você foi falando das praias, Barravento, eu tenho uma saudade do Barravento, eu tenho uma saudade da Prainha, velho. Nossa, cara. E são talvez as 2 praias que eu mais... O Barravento, com certeza, é a praia que eu mais fui na vida. Mas a prainha que só foi nos primórdios ali, eu tenho uma saudade, né? Daquele tempo de descoberta. E assim, aí você vai criando, como você falou, outras relações com outros picos. É igual a gente pode dizer que é cada onda ou praia, o pico é... Pensando numa visão de homem e mulher, né? Uma namorada, né? Um relacionamento. Uma namorada antiga. É um vínculo afetivo, um vínculo afetivo. Inclusive isso, só rapidinho, isso é uma das características comuns nas pessoas que depois se tornam, de repente, um ambientalista, um cara que luta e que milita a favor do meio ambiente, da natureza. Porque na infância ou em algum momento da vida, criou esse vínculo com algum lugar. Cara, você falou, Luciano, desse termo aí, síndrome de deficiência de natureza, não é isso?
Massa esse termo, eu achei massa isso. É. E, velho, eu sinto isso assim, que às vezes a gente não consegue entender direito, mas nas crianças, né, isso fica muito claro. Você pega um menino que está em casa durante 40 dias nessa quarentena, 50 dias, e bota na natureza, velho. Rapaz, você vê a mudança do humor, a mudança de tudo, velho. Então, sei lá, eu sinto um pouco isso no mar também, assim, de voltar a ser moleque, assim, daquele lance que Adrian costuma falar muito nas práticas da pessoa básica. Sei lá, eu acesso algo parecido aí com uma prática de yoga, nessa coisa de assim, porra, aqui eu não estou fazendo papel nenhum, não, velho, dentro da água, aqui eu estou sendo eu, sacou? Sei lá, um moleque ali Exatamente. que tal. E tem tudo a ver com a natureza também, né, velho? De você estar. Porra, é a sensação de estar em casa, às vezes, né, velho? Quando você está num lugar assim, numa onda que você surfou muito, você tem uma sensação de ter chegado naquele lugar, como às vezes está chegando em casa, no quintal mesmo, né? Eu acho que o termo quintal vem daí, né? Ainda tem um agravante aí, viu, Carlinhos? Mas diga, Adrian, depois eu falo. Eu ia comentar que a gente está concordando com tudo o que você disse aí, mas quando eu olho para o line-up, o zoológico que a gente tem no Outside, eu Sim, vejo que sim. tem várias pessoas que estão ali pegando onda, mas estão desconectadas, velho, da natureza, estão desconectadas porque a forma como ele se relaciona ali, não estou tendo essa pretensão de que todo mundo tem que ter essa mesma visão, entendeu? Mas eu vejo pessoas completamente perdidas ali no ato de estar surfando. A pessoa chega falando alto, rapaz, assim, uma falta de respeito, de educação, né? E aí eu acho que eu não Inclusive, consigo ver que cara, essas pessoas estão tendo essa conexão com a natureza, não. Eles são desconectados. inclusive, inclusive eu acho também, sabe, Adrian, que esse tipo de perfil de pessoa que você falou aí geralmente coincide com o cara que surfa, mas ele nem interage com o que a gente chama de cultura do surf. É, Isso que a gente está cultivando aqui é cultura surf. A gente está exato. falando de música, de arte, de cinema, de coisas, e tudo que tem, e de certa forma, tudo tem uma relação com o surf a partir das leituras que nós fizemos por causa do surf e assim por diante. Tem pessoas que surfam, às vezes surfam até bem, muito bem às vezes, Sim, mas sim. parece que não tem nenhuma ligação com isso que a gente chama da cultura do esporte. E também não vai ter com relação a isso, não vai criar um vínculo de afeto com os lugares onde surfa. É só mais um, é mais um número, é mais um pico que eu fui, que eu surfei, que eu quebrei. E isso eu vejo em vários lugares. Eu vejo isso no Barravento, eu vejo lá em Vilas, vejo isso na Praia do Forte. Todo lugar está impregnado disso, né? Porque Mas o de surf repente, virou uma coisa cada vez maior, então você vê a incidência desses tipos de perfis. E talvez seja não é uma coisa específica do surf, é uma coisa da sociedade mesmo, assim, das eu quero fazer pessoas. um questionamento, Adrian, a você aí sobre isso. Talvez, velho, quando você falou lá da raiva, quando você tinha moleque, talvez você não tinha chegado a esse lugar que você chegou hoje. Será que não tem isso também de um caminho? Eu me lembrou aqui, velho, assim, posso estar falando uma besteira, né? Mas vou falar porque realmente em relação ao yoga, né? Aquela coisa do surf Rajas e do surf Sato. Eu não sei se tem a ver com isso também aí, do estado da mente do cara, entendeu? E, Total. e me trouxe isso assim, pô, será que não é um caminho assim do surf, de fazer essas reflexões e você chegar nesse estado onde você. Toda disciplina, né? Você vai ter que, pelo menos comigo foi assim, provavelmente com vocês também. Toda disciplina você tem uma relação com ela ali que vai se aprofundando. Até você chegar, talvez, numa reflexão mais profunda e chegar, talvez, nesse lance aí, de uma conexão maior aí com a ordem, qualquer coisa nesse sentido. Então, era isso que eu refleti aí. Ouvir você aí sobre isso vai ser bom. É isso. Esse
em se tratando de surf, eu só posso falar da minha própria experiência, né? Eu não posso generalizar, mas assim, desde antes da prancha, né? Desde pegar o jacaré ali, tem uma coisa de você sentir, como o Luciano falou, né? O oceano é uma referência de lá, não sei, de repente, dos primórdios, né? Nós éramos, sei lá, animais marinhos, não sei, seguindo a evolução biológica. Mas é aquela coisa, mesmo eu não sabendo nadar, eu me afoguei, né? Me afoguei na piscina das Oliveiras. Eu achava que eu podia mergulhar ali, que sem medo, eu não tinha medo do mar, tinha aquela coisa do mar. Então, o mar sempre era algo tipo uma casa. Depois, lógico, eu já tive várias situações de pânico no mar também, né? De medo, realmente. Mas ali, sem juízo, enquanto criança, se relacionando com o mar, era uma alegria estar no mar, ir para a praia era uma alegria. Aí, é isso, o lance que eu reportei da raiva era assim, porque era uma raiva contida que não era manifestada em lugar nenhum. Então, a partir do surf, aquela raiva era extravasada, mas não era com os outros, era comigo mesmo ali, através de surfar, simplesmente remar, tentar entrar na onda, sentir aquilo ali, manobrar, tentar fazer alguma coisa radical, era uma forma de jogar a raiva, e era terapêutico, né? Você amansava o monstro que estava dentro, e não, era um monstro contido. Esse monstro não era demonstrado. De vez em quando ele aflorava assim, mas isso é uma reflexão que eu estou fazendo agora, entendeu? Assim, observando que eu tinha isso, assim, essa coisa, essa agonia dentro de mim, assim, que o surf aliviava. Pressão, me lembro na época do vestibular, né, que tinha aquela coisa do terceiro ano, mais carga de estudo. Eu falei, velho, eu quero surfar. Queria surfar, queria filar aula para surfar. E me sentia bem. Eu acho que até foi aquilo, o surf fez eu passar por aquilo ali de uma forma mais tranquila. Como uma assada, né? Como uma terapia, digamos assim, uma forma de purificar a minha mente. Enquanto você está surfando, você não está pensando tanto nos problemas, você está curtindo aquele momento, né? Curtindo aquela oportunidade de estar remando, de estar sentindo a energia da onda. Eu já tive umas conversas com os caras, os terapeutas, que ele fala que tem uns estudos que as ondas limpam você, limpam memórias, começam a viajar assim naquele espectro da espiritualidade de nova era. Mas ele fala que já teve uns resultados bem positivos com crianças autistas, né? Fazendo escolinha de surf para crianças autistas. E elas começaram a ficar menos no casulo. Aí tem uma série de coisas que você vai percebendo na sua relação, mas isso eu acho que é muito de cada um também, né? Porque, não sei, não dá para generalizar. Olha só, eu queria até comentar isso aí que você falou. Ainda estou conectado aí? Tá. Você falou nesse aspecto terapêutico e eu queria aproveitar também isso que Carlinhos falou sobre a criança, né? A criança presa dentro de casa, só televisão e assim por diante. Esse outro livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é uma coisa que está muito na moda agora, eles chamam de psicologia positiva. E esse cara aqui faz uma distinção interessante entre lazer passivo e lazer ativo. Esse lazer passivo é isso que a gente conhece como ficar vendo televisão, ficar assistindo filme, ficar nas redes sociais, ficar olhando o celular e Facebook e assim por diante. Pois bem, ele diz que esse tipo de lazer, esse lazer passivo, segundo estudos, depois de 30 minutos, ele começa a consumir nossa energia.
a gente começa a entrar num estado que eles chamam de entropia psíquica. Quer dizer, é um tipo de lazer que no começo dá um certo prazer, dá um certo frisson, mas depois de 30 ou um pouco mais de tempo do que isso, ele começa a consumir sua energia. Diferentemente disso, o tipo de lazer ativo, como por exemplo o surf, ele não só lhe proporciona mais prazer, como também ele lhe proporciona uma sensação de envolvimento, aumenta a sua concentração e aumenta a sua motivação. Quer dizer, isso tudo você vai levar para depois daquele ato ali. Isso tudo você vai levar com você depois que você sair da praia, você entende? Então, é outro aspecto terapêutico que o surf vai nos proporcionar aí sempre. Perfeito, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Assertivo total isso aí. Pô, você fica vendo aquelas séries no Netflix, um episódio atrás do outro. No começo é aquela coisa, você está descansando, distraindo a mente, mas aquilo está te sugando, com certeza. E está te intoxicando, né? É um prazer tamas, lhe leva para o lodo, para a lama, para o obscuro, para a inércia. E o surf E não, é uma depois, coisa mais sátua, né? Um equilíbrio. Você se sente melhor, se sente disposto. É muito bom. e depois você vai entrar nesse estado de entropia psíquica. Só que aí é que está o detalhe. A gente fica, por força de hábito, a gente fica muito mais associado, muito mais ligado. A gente utiliza muito mais esse tipo de lazer porque está mais fácil para a gente, porque está mais facilitado o acesso do que um tipo de lazer como, por exemplo, o surf. Por isso que a gente tem que agradecer todo dia, né? A gente mora perto da praia, pode surfar. Agora não, mas normalmente isso é uma dádiva, cara. Você poder, em 15, 20 minutos, chegar numa praia e ter esse desfrute é fora de série. Cara, eu acho que isso aí, velho, é o grande luxo da vida, viu, velho? Pelo menos. Nossa, meu irmão. É uma benção, é uma benção. É uma benção, velho, assim, porque realmente é muito diferente. Deixa eu te falar uma coisa, Luciano, do que você estava falando aí, que me veio à mente também, desse lance desse prazer. Eu achei interessante pra caramba também essa definição aí, mas eu liguei com um artigo que eu vi de um cara chamado Dr. David Frawley. Adrian conhece ele, cara aí que é da tradição védica pra caramba. E aí ele falava, eu lembro dessa parte, eu não lembro todo o artigo não, mas lembro de uma parte que ele falava assim, daquela coisa do cara que corre na esteira vindo uma televisão. Que é um... Eu acho que já vi esse Você artigo. viu? Pô, tipo assim, ele falava daquela coisa das rajas, tamas e sattva, né? O cara tá usando um rajas ali, velho, mas com a mente toda tamásica ali, conectando com aquela coisa aí, porra, como sendo uma coisa não saudável, né? Como uma coisa assim que destrói a mente do cara, assim e tal. E eu às vezes sinto isso com experiência própria com o celular. Às vezes, meu irmão, eu fico querendo fazer um esforço para largar o celular e minha mente tá presa nessa porra. E o surf, com certeza, é algo que é sátua, velho. É claro, é puro, é bom pra caramba. É verdade. É por isso que, assim, a experiência do surf, depois que você tem a compreensão do que é yoga, para mim, surf é uma extensão da minha prática. É um sadhana. Eu posso estar abrir o tapete, fazer uns asanas e uma meditação, mas se eu for surfar com essa atitude, uma condição específica, aquilo é até melhor do que a prática do tapetinho. Eu posso tornar aquilo ali uma coisa sacralizada, entendeu? Então, assim, eu tenho várias experiências de ir para o surf já com essa atitude, com amigos, tipo com Marcelinho, Doc. A gente ia muito durante a semana, ia de manhãzinha, cedinho, de madrugada, de noite, ia para
para casinha, só a gente. E aí aquela coisa, o Marcelo fazia os rituais dele, lá jogava alfazema no mar. Eu ficava fazendo japa, remando, fazendo japa, cantando Gayatri. Meditação líquida ali, só rolando. Aí, só que o crowd atrapalha, entendeu? O crowd pode ser também um laboratório ali para como eu vou me portar no crowd. Mas, assim, como o que diz as escrituras, né? É preciso estar atento, porque esse estado de presença, de yoga, ele vem e vai, né? Então, a sua mente corre muito fácil para os estímulos externos. Então, o crowd pode te roubar. É comum, mesmo que você tenha seu sadhana na sua prática, é uma situação ali que vai vir em sua sombra. Você vai ver o seu egoísmo também, no sentido do farinha pouca, meu pirão primeiro, a onda que você não quer liberar para o cara, ou que você vai ficar pirado. Porque o cara queixou na sua onda. O cara entrou na sua onda, você vai ficar pirado, velho. E é capaz de sair na mão com o cara por causa de uma onda, um negócio assim que não tem lógica nenhuma, velho. Aquela que o cara vai fechar pro cara, o cara tá bem deep assim, o cara não vai passar, mas ele desce antes de você fala, porra, essa é clássica. Eu já me vi tendo esse transtorno de crowd de surf, tipo assim, pô, uma vez eu fui para Itacaré e fiquei ali naquela pousada na frente da Tiririca, sabe? Aquela que fica ali no canto mesmo. E aí era o primeiro a entrar no mar, né? Tava ali, e aí eu acordava de noite, esticava meu tapete, fazia a minha meditação, uns asanas, me preparando para surfar, entrava, surfava aquele surf zen, coisa e tal. Pô, era para estar tudo certo, tudo em paz, aí chega só eu e um cara no mar, o cara local, ele não tinha porquê, as ondas quebrando ali, perfeito, onda para todo mundo, o cara me viu, ele viu entrando no pico, surfei, ele vai e entra na onda, velho. Aí o estado de yoga foi, pô, acabou, velho, que você fica, velho, o que se passa na cabeça de um cara desse que tem onda pra caramba, por que ele fez isso, né? Aí a vocação, né? Eu cheguei, velho, pô, irmão, na boa, onda pra caramba aqui, brother, tem necessidade disso? E o cara, irmão, eu sou local, não quero saber não, velho, não sei o que você quiser, a gente se acerta lá fora, não sei o que. Eu falei, porra, rapaz, não quero, vou brigar com você por causa de onda, não, só queria entender, velho, essa necessidade que você tem. Eu queria entender, velho, por que, velho, você faz isso? Mas, assim, não adianta discutir, né? Se você entrar na vibe, eu falei, não, vou relaxar aqui, não vou me chatear, não vou deixar isso tirar meu estado de yoga. Já tinha tirado, né? Mas aí, não, preste atenção, volta para a equanimidade, volta, deixa estar. Não, você está certo, brother, valeu, desculpe, eu que estou errado. Vamos nessa. Já que a gente está bem yoga hoje, velho, eu vou falar de duas coisas aí, reflexões que eu fiz aí em coisas parecidas aí. Uma é aquela coisa, né, da busca pelo prazer, né, do kama, né, que é a segunda busca, eu acho, né, tal que as escrituras falam, né? E que, porra, essa busca, assim, talvez em 90 e tantos % das pessoas seja de sentir outra pessoa inferior a você, né? Eu acho que isso é o que permeia aí a ignorância da maioria das pessoas. Então, quando eu vejo isso assim, eu falo, a pessoa pode ser isso. A resposta não pode ser outra coisa. E a outra coisa que eu tenho para compartilhar foi, recentemente, eu vi uma definição, que tem aquele termo asura, né, que aparece muito nas escrituras também, e aí é muitas vezes traduzido como uma coisa de demoníaca, né, de demônio. Asura é o que não faz o Dharma, né? Não segue o Dharma. Dármico. Tem essa pegada, né, meio demoníaca. E aí eu vi a definição de como se fosse assim, um ser humano que segue o caminho dos sentidos apenas, que está ali só. E isso me pareceu humano demais, assim, e tem dentro da gente, né? Então você tira aquele asura que você sempre olha para o outro e você traz também para a sua perspectiva.
Então eu achei isso rico pra caramba aí. E só para terminar, eu lembro desse dia, você voltando para fazer a prática, você comentando desse episódio, velho, lá na sala de aula. Lembrei agora. Faz tempo, velho. Tem tempo, rapaz, tem tempo isso mesmo, tem tempo. Tem bastante tempo. Tem um cara que eu não vou para Itacaré. Não, depois disso, assim, eu perdi a vontade. Assim, pô, não tá dando para ir, não, porque tem lugares que são paradisíacos, mas estão infectados, né? Pô, a Itacaré tem aquele lance da droga. Por ignorância. Mas falando já um pouco. Porra, eu fui, tem 1 ano e meio, 2 anos. Porra, tive algumas situações difíceis ali. Tomara que melhore. Mas é isso, a gente tem que se blindar e eu tentar ficar invisível no crowd. Mas é assim, por escolha, eu só estou caindo, é como eu falei já, eu prefiro cair num lugar que não está tão excelente, mas que tenha menos disputa, menos crowd, que eu vou ficar bem mais tranquilo. Aquele surf Mason Roll, né, velho? Eu também tô com esse aí. Tá? Oi, depois que eu descobri essa marolinha aí, velho, eu quero só cair lá. A marola no meio das pedras, ninguém me vê. Manobra de duas manobras no máximo. Tá bom demais. É isso. Diga. Uma outra coisa que eu pesquei aqui para o Brian, que eu achei interessante, foi o seguinte. Eu estou lendo um livro agora que o cara faz uma espécie de reportagem longa sobre depressão. Um trabalho interessante. O nome do autor é Johan, me perdoe a pronúncia sempre aí, Johan Hari. E ele lista uma série de causas que ele considera causas principais da depressão. Não é que uma dessas causas que ele lista aí nesse livro é justamente a desconexão com o mundo natural. Uma das causas principais que o cara aponta para a depressão. Ainda não terminei, quer dizer, eu estou começando ele agora, mas eu achei isso interessante porque eu acho que eu tenho tudo, eu tive tudo em minha vida, todos os ingredientes possíveis e necessários para ser um depressivo, para ser talvez até um suicida. E eu acho que a receita que me conduziu a um processo de evitar isso aí, um dos ingredientes dessa receita, com certeza, está essa conexão com o meio ambiente, com o mundo natural, através, principalmente, não só, mas principalmente através do surf. Então, na verdade, no meu caso, qualquer dinheiro que eu gasto com surf, comprando meus brinquedos, minhas pranchas, minhas coisas, tá saindo barato, sabe como é? Verdade. Porque o que eu podia estar gastando hoje com remédio, com tratamento, com isso e com aquilo, e inclusive criando talvez uma dependência química e assim por diante, graças ao surf e outras coisas, eu vou me safando aí, vou seguindo em frente, graças a Deus. Então, isso tá mesmo. aí. E o que você falou aí, como causa da depressão, essa desconexão com a natureza, o Ayurveda fala exatamente a mesma. É isso, uma das. O Ayurveda fala exatamente isso. Fala exatamente desconexão com você mesmo, né? Desconexão com a natureza. Sim. Então, essa galera que, por exemplo, mora numa grande metrópole, que fica o dia inteiro enclausurado num escritório, um ambiente condicionado, né? Ar-condicionado, não vê a luz do dia, não vê... Sabe, a galera que vive dentro do shopping, não vê o dia passando. Sim, não vê o dia, não vê se tá sol, se tá chuva, é mesmo. Você vê que é uma epidemia, depressão é epidêmica. E está se tornando pior. O nome desse livro é Conexões Perdidas. Pô, as referências de livro aí, tô com vontade de todos, né? Já vou anotar aqui também. Eu estou estudando muito essa coisa de psicologia e hoje em dia é o que está me interessando mais. Você vai pirar num livro chamado Uma Visão Ayurvédica da Mente. Não sei se você já leu. Já leu esse? Já vou anotar aqui.
Meu irmão, esse livro, Adrian, David você Frown, que me indicou esse livro. é Acho que foi você massa. que Bota me nas indicou. referências. Esse livro aí, velho, uma referência de um livro que mudou minha vida, foi esse aí, velho. Foi... Olha ele aqui, ó. Bota nas referências aí depois, viu, Adrian? Aí, ó. Ele mesmo. Massa. A cura da consciência. Uma visão Essa ayurvédica. capa eu conheço essa capa aí, mas nunca li o. Recomendo. Rapaz, esse livro foi o que conectou assim muita coisa de yoga para mim. Assim, eu fui entender muita coisa também aí. Depois abriu minha mente total aí para depois escolher esse livro. Bom pra caramba. É bom. Eu vou fazer uma provocação aqui rápida para Provoque. um próximo brainstorm. E aí Já para deu tempo, não foi? não, acho que ainda tem um tempinho aí, mas para não esquecer, Vá. que é o que é que o rock and roll, né? O que é que a música aí faz também aí em relação exatamente o mesmo propósito que a gente falou aí do surf. Eu estava vendo um eu esqueci um programa desse aí do YouTube, que aí era Black Alien, né? Que ele fez aquele disco dele novo, não sei se vocês já escutaram, o último disco dele, Abaixo de Zero, eu acho. E ele falando, e ele fala dos demônios dele, velho. Ele exorciza os demônios dele, da dependência química dele no disco. É um descasso, assim, vale a pena escutar. É mais rap, assim, mas tem alguma coisa, é tocado, né? Como foi o Planet Hemp e tal. E ele exorciza ali a doença dele mesmo, como ele falou mesmo, a dependência. É E aí, autobiográfico. total. E aí me veio esse negócio na mente, porque essa coisa, voltando lá para a referência anterior de Luciano, do lazer ativo, porra, guitarra, canto, né, instrumento, Arte, né? arte. Ah, alguns autores chamariam de ócio criativo. Isso. Domênico de Masi e outros. Mas assim, a música, né, velho, assim, é de repente uma conexão também com a natureza, sei lá, porra, de um divino, não sei, porque é tão perfeito ali, né, como uma coisa acontece com a música que eu acho que causa um efeito na mente, sei lá, talvez similar em algum aspecto. A música é o pano de fundo da vida, né, velho? Luciano não trouxe ali as informações dos cetáceos que compõem as harmonias do golfinho, a baleia. Né? Tá aí, os bichos todos, velho. Vai no mato, na floresta, você vê uma orquestra tocando ali. Besouro, cigarra, abelha. É incrível. Inclusive tem um artista que eu gosto muito, já não sei se vocês conhecem, o Tunga. E o Tunga disse em uma entrevista aqui que eu li uma vez, que ele disse, na verdade todo mundo é artista. Só que Sim. nem todo mundo pode se dar ao luxo de aprofundar essa dimensão que cada pessoa tem. Então, na verdade, a grande maioria das pessoas enforca isso dentro de si, né? E, com certeza isso deve ter sequelas, isso deve deixar sequelas psicológicas e assim por diante. Então, quem não consegue ter nenhum tipo de expressão artística a qual se dedique na vida deve sofrer algum tipo de limitação e de consequência com relação a isso, né? Eu digo não só a música, viu, Carlinhos, mas isso aqui tudo aqui, essa galera toda aqui, esses livros, Sem eu dúvida. considero como amigos, sabe? Sem dúvida. É. Assim, Adrian estava falando da raiva, e aí me veio assim a pergunta para fazer para ele até aqui. O que é que o Agresti aí tem disso de botar o grito para fora ou a raiva? O que é que alivia aí? Porque às vezes, meu irmão, porra, dá vontade de você xingar o mundo, né, velho? E aí não sei se você consegue dar vazão aí. Sim. Se foi uma das intenções também, ou se aconteceu depois. Não, é isso. Você trouxe novamente outra
outra válvula de escape para a raiva, né? Era o surf e a música, sempre. Então, assim, desde muito novo, o Luciano Tem Culpa no Cartório, que apresentava umas fitas de punk rock, que era uma expressão. Olho seco, inocente, lixo mania, aquele negócio, você, pô, um menino de 10 anos, 9 anos, sei lá quanto é que eu tinha ali na época, ouvindo aquilo ali, velho. E assim, pô, existe uma coisa que eu não sei explicar, que eu me conecto e que isso vai para fora, né? Então, era surf e rock and roll, era o lado, uma bateria, né? O lado positivo era o surf e o lado negativo, o rock and roll. Não negativo em termos pejorativos, não, de polaridade mesmo, assim. E Rajas e tamas ali manifestando essas emoções, e o yoga veio para equilibrar, mas fazendo uso desses dois polos aí, tanto a música quanto o esporte surf. Mas para mim, o yoga veio muito assim para libertar esses dois caminhos assim. Porque às vezes tem um pouco do preconceito, né? Assim, o rock and roll, aquela coisa da raiva, né? Que você, sei lá, adolescente, você identifica ali no rock and roll e pô, você fala, meu irmão, alguém tá sentindo aquela porra também, botando para fora, ouvir, né, tal. E o yoga para mim assim me deu a liberdade, velho, de entender isso como uma coisa que todo mundo tem, que deve botar para fora, e quem não bota fica doente. É isso, é Ishvara, né, velho? Quando eu fiz as pazes com a minha raiva, foi uma coisa libertadora. Você fazer as pazes, você entender que a raiva tá dentro da ordem cósmica, não tem nada de negativo na raiva. O negativo depende. O que é que você vai fazer com essa raiva? Vai destruir ou vai construir, ou vai te salvar, né? Já era um lema do punk, né? A raiva vai te salvar. Clemente do Olho Seco cantava isso. A raiva vai te salvar. A raiva me salva, velho. A raiva, se não tivesse raiva, ia ser um banana. Eu faço às vezes a reflexão da raiva, velho. Eu falo assim, me vem a figura de, às vezes, talvez até errado, né? Porque Shiva é auspicioso, tal, talvez seja até Kali mais, assim, né? Que seja a raiva, não sei, ou Durga, né? Mas às vezes eu jogo de volta, eu tenho vontade de jogar de volta, assim, só pra mim. Vou de volta aí, velho, que esse negócio é seu, não, velho. é o presente, é uma praçada, você tem que observar e absorver. Mas, porra, porque assim, é isso, né? Às vezes, aquelas manifestações de raiva não consegue, que você não consegue ter a presença, né? Que você fica ausente mesmo, parecendo que você está recebendo uma entidade, né? Então, quando você tem uma experiência dessa aqui, você você tem a certeza que não é seu aquilo, né? Você não escolheu aquilo ali veio. Então, eu também, quando eu percebi isso, assim, depois de algum tempo, assim, que não foi pouco, foi quando eu me libertei dessa demonização aí da emoção, dessas emoções, assim, né? E daquela coisa de ter que se encaixar naquele modelo social escroto. Com certeza. Você vai lá, por exemplo, no Agrestia mesmo. A gente vai pro ensaio, velho. Vai e faz um som, termina igual uma prática de yoga também. Você sai, pô, tô aliviado ali. Você vomitou um bocado de coisa, mas com consciência, né? Não é uma coisa, você está usando essa raiva para construir algo, para fazer arte. Está canalizando, né? É. Agora, você falou aí do rock and roll e eu lembrei aqui, tem bandas, por exemplo, que conseguem, vamos dizer assim, transmutar essa energia mais densa e fazer um som ainda carregado de energia, mas com uma outra proposta. Eu fiquei pensando aqui, eu sei que não é a única, mas é o Shelter também, que era uma banda, não sei se você lembra. Eu fui no show. Sumiu, inclusive, eu não vejo mais, mas quer dizer, a gente é que tá por fora também, às vezes, né? E os caras eram o quê? Hare Krishna, né?
Uma coisa assim. É interessante, mano. Mas o som é bom. Gostei também. E você, eu desconectei bem na hora que você estava falando aí de Clemente. Eu não sei se você já viu o livro dele. Não, eu tô querendo a É, biografia. Né? É a biografia? Ou é outro texto que saiu do ar? Mas é isso. A raiva. Eu lembro, Luciano citou uma banda aí, velho, e eu lembro que nessa época aí, final ali do colégio, ou eu escutava Bad Religion, eu acho que era, passei um ano ou dois escutando Bad Religion, e aquilo pra mim, Já foi minha banda preferida durante uns 2 anos. 2 ou 3. dos 16 aos o, 18 anos, li, Lutando com o Pennywise. porra, com o certeza. livro dele aí, André, Não tô vendo, não. Tá. é Meninos em Fúria, Aí, ó. junto Fúria, com sim. Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Mais Rubens um Paiva. aqui, velho, todo brainstorm eu vou sair com uma lista de compra aqui de livro. Essa é massa, eu gostei pra caramba. E ele tem um trabalho solo também, ele tem uma... Clemente, ele toca hoje também na Plebe Hood, né? Sim, eu tenho o disco dele solo aqui, gostei também, uma coisa mais leve. Mas onde eu E gosto mais esse mesmo é livro, do Inocentes, das antigas. não, também, eu também sou fã. Aquele show que a gente comentava ali no Zap, lá no Troca de Segredo, meu irmão, aqui eu não esqueço. É isso, você lembra Aquilo que ano foi foi... isso, velho? Você lembra que ano foi isso? Caiu. Porque, com certeza, você era de menor. Não tinha Eu essa não coisa lembro. de... Você não pegou, não, né? Troca de segredo. Você não sabe nem o que é troca de segredo. Não. É ali em Ondina, Olha, não tem na frente da prainha ali, tinha uma arquibancada meio de areia, era areia no miolo, tipo um circo picolino. E Uhum. uma rapaz, eu, cara de eu acho, viu, Adi? lá, um teatro. Diga. É o mesmo dono do Picolino, aquele cara. Era, né? Porque parece que ele faleceu. Morreu. Inclusive a lona lá do circo tá Eu com soube essa disso. chuva aí agora. Eu E eu soube que tava ela para ir lá conversar com a filha dele, cara. Fazer uma pesquisa também, fazer uma doação, quem sabe. Mas Rapaz, você lembra. Pô, caiu de novo. a prainha que você falou ali, é Tones ali? É a prainha do Tones? Não, é o inside do Tones, É o digamos assim. ensaio do Tones, Ó, sim. tem o Tones e tem as piscinas das Oliveiras. Sabe aquelas Uhum. piscinas ali? Sim, sim. Aquela baíazinha ali, a prainha ali dava altas É isso ondas mesmo. antes de Eu construir o acho que tem apartamento. alguma coisa dessa estrutura ali ainda. Alguma coisa. Tem. Por Eu acho que sinal, velho, você viu depois todos que quebrando construiu ali? o aparte hotel de Ondina, deve ter mudado. Eu acho que aquele bloqueou alguma coisa. O fundo mudou. Não sei, mas. Ou então é viagem na minha cabeça, de nostalgia, mas eu me lembro, pô, naquela época, anos 80, você não tinha nada, né, de previsão. Você pegava a prancha e ia pra praia e te surfava, velho. Sempre tinha onda. E hoje fica aquele flat ali. Vou tentar fazer aqui uma experiência aqui no brainstorm. Uma onda que me mandaram aqui do Tunis, tem uns 10 ou 15 dias aqui. Vou tentar ver se vai. Rapaz, eu vi isso aí, eu vi isso aí. Deixa eu ver se vai. Eu vi essa onda. Ó, emendando com a prainha. Rapaz, brother, fiquei na vontade quando eu ver esse vídeo aí, não vou mentir não. Uma esquerdinha dessa aí não é todo dia não. É show de bola. Massa, galera, acho que a gente está caminhando para o fim aí, né? Com certeza, já deve ter. Tá chegando perto do. Eu não vi, não marquei a hora que começou, mas deve estar chegando aí, batendo 1 hora. Sempre Luciano mais do que caiu uma de mumu. novo aí, o Luciano tá vacando pra caramba, ele tá sem a prática do surf, velho. Tá surfando com tampa de latrina. Tem que mudar de prancha.
Deixa ele ver se ele aparece aí para gente finalizar. Beleza. Mas é, velho, aquela coisa que a gente estava falando ali antes dele voltar, de Bad Religion, aquele tipo de punk rock ali. Porra, eu escutei por muito tempo ali. E não sei se é porque eu tinha alguma coisa ali que eu estudava em colégio de padre e tal, e já era alguma coisa meio subliminar, mas, porra, velho, eu passei muito tempo. Tinha uns colegas também que sempre ficavam ouvindo esse tipo de punk rock. E tinha uma bandinha também, rapaz, uma fita demo, não sei se você já escutou, chamada Dead Nomads, da Não, Paraíba. não. Era de skate, os caras falavam de skate. Pô, eu lembro pra caramba, bom tempo, Anos 90, né? anos 90. Nos anos 90 o punk tomou conta ali, punk rock. Graças, no meu caso, aos filmes de Taylor Steele. Aqueles primeiros momentos, pô, você ouvia aquilo ali, aí era a trilha sonora do filme, você tinha que ouvir, aí virei fã. Hoje eu já não ouço mais, velho. Tipo, eu tenho assim algumas coisas ainda no HD, mas não bate mais a mesma onda, não. Não ouço tanto não aí mais, não. Mas Bad Religion eu ainda escuto. É. Eu ainda escuto eventualmente, assim. É uma banda... Pennywise também, eu às vezes escuto. Ainda tem um... O segundo disco do Pennywise é emocionante, velho. Eu acho sensacional. No Road, pra mim, Porra. aquele disco ali Mas teve um depois é o também que melhor foi... disco de punk rock californiano dessa geração pra mim, é aquele No Road. Mas tem As um também... letras fantásticas. Tem um que é Straight Ahead também, que foi bem depois. Mas é repetição. Eu tinha esse aí também, Então, que a capa é um desenho, o cara é um volante. exato, exato. Tem o Full Circle também, é legal. Não, os discos são bons, mas o On Road é aquele disco É o disco que dos caras. começa com o pianinho, aí eu só lembro de Shane Dorian dropando Pipe Line. Pô, o disco é fantástico, velho. E é só hit, assim, hit que eu falo, só é um disco que eu ainda ouço. Esse disco, assim, se eu ouvir, nunca mais eu ouvi, mas se botar no pendrive para ouvir, para surfar. Eu lembro muito assim daquele disco também, eu até compartilhei recentemente, aquele disco da Fluir, aquela coletânea que saiu muito tempo atrás, que era só punk rock. Porra, aquele disco que eu escutei muito também, muito, muito. É, é, aquele disco Bom, era uma coletânea de várias bandas da Epitaph, né? Selo Epitaph. Melancholy, Melancholy. Goldfinger não, era Melancholy, não vou me lembrar mais. Goldfinger não era do disco não, mas eu ouvia pra caramba. Tinha um disco. Goldfinger é de fuder também. Pois é, escutei muito mais punk do que heavy metal. Tinha uma banda naquele disco que eu me amarrava, estou tentando lembrar o disco, tinha uns metais. E aí virava um ska muito louco. Porra, Esqueletos, alguma coisa, eu acho. Tem alguma... Não sei. Esqueci, mas era para mim a melhor música do disco, daquele disco, era aquela ali. Uma quebradeira. Agora, daquela época, uma banda que era mais obscura, underground, que eu me amarrava, e que não era tão punk, mas tinha umas levadas hardcore, era muito doido o som, é Sprung Monkey, tá ligado? não. Sprung Monkey, porra, brother, é de fuder, Sprung Monkey. Tem um disco muito bom, Sprung Monkey. Gostava daquelas coletâneas Music for Mother Russia, alguma coisa assim. MON, era uma sigla, MON. Lembra disso, não? Também Uma não. coletânea do Sufi Ride Foundation, uma coisa assim. O homem apareceu aí, ó. Surf Rock Foundation era uma coletânea de punk também? Não, Sufi Ride Foundation é uma fundação de surfistas, tipo o Greenpeace, né? Eu lembro. Aí eles tinham uma coletânea que tinha várias bandas, Pearl Jam, e era sempre assim, as bandas tocando covers, os discos. Aí tinha volume 1, volume 2. Aí, mas o nome do disco era Music for Mother Ocean. Música para o nosso oceano mãe, alguma coisa assim.
Perdi a conversa bem na hora do troca de segredos aí. Porra. Pois é, rapaz. Normal. Conexão me botou para ir tomar um café ali. A gente estava falando aqui que eu acho que já deu o tempo aí para a gente terminar. Já era. E aí, o Troca de Segredo, eu acho que a gente tem que trazer de volta esse assunto do Troca de Segredo, porque eu tenho curiosidades aí. E você frequentou, né? Você foi para algum show lá, né? Eu fui pro primeiro show aqui do Inocente, primeiro show do Plebe Rude, primeiro show do Legião Urbana em Salvador, tudo punk, e era assim, ir para um show de rock naquele tempo era uma aventura, velho. Tá aí, ó. Vamos fazer o próximo aí, rock and Você tem que roll. falar Aí, disso aí, rock and roll. Vamos falar do Pronto, do rock and roll. tá feito. Tá Então, feito. pronto. Vamos encerrar aqui, galera. Então, fechando mais um brainstorm. Valeu, galera. Falou! Valeu.